Então, como eu falei no vídeo anterior, a nossa proposta agora é ensinar você a pegar o Novo Testamento e caminhar por ele usando a estratégia da fé vem pelo ouvir com a contação de histórias. Então você inicia um pequeno grupo e nós sugerimos que você comece com Mateus. E você vai na primeira reunião fazer Mateus capítulo 1, aí nós vamos passar a metodologia de como você vai passar pelo capítulo e escolher uma história. Depois capítulo 2, assim por diante, capítulo 3, capítulo 4. Eu vou dar um exemplo agora, como se nós estivéssemos chegando no capítulo 4 de Mateus. Você já fez 3 reuniões, está na 4ª reunião. E a receita agora que nós vamos acrescentar, nós vamos começar a reunião com uma oração, clamando a Deus a sua presença, misericórdia e sabedoria e iluminação, para que nós possamos assimilar as verdades que Ele quer nos transmitir. Então nós começamos orando e nós vamos fazer isso. Senhor, em nome de Jesus, nós cremos que a Tua palavra é a boa semente, mas nós também cremos que precisamos ser um bom solo para que essa semente seja plantada e os frutos venham. Então nós clamamos ao Senhor que nós tenhamos ouvidos que ouçam a Tua voz e uma mente aberta para que haja entendimento dos princípios da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, depois que nós fazemos uma oração inicial pedindo a direção de Deus para aquele período que vamos estar juntos, nós vamos dar o primeiro passo. E o primeiro passo o sinal é um sinalzinho de uma telinha. Nós vamos assistir, porque sim, nós temos todos os evangelhos em vídeo. Enquanto o locutor lê o texto, as cenas estão acontecendo. Então, nesse momento, é o momento de você assistir o vídeo do capítulo 4. Nós vamos colocar aqui embaixo desse vídeo o link para você clicar agora e assistir esse vídeo. Sim, agora que você já assistiu o capítulo 4 de Mateus, né? Hoje é a nossa aula do capítulo 4, agora que você já assistiu o capítulo 4 de Mateus, nós vamos pedir que você preste bastante atenção, porque nós queremos que você escolha alguma coisa que aconteceu nesse capítulo e compartilhe com os demais aqui sobre o que mais chamou a sua atenção nesse capítulo, mas para te dar uma chance, uma nova chance, para que você possa, então, entender melhor o capítulo, nós vamos fazer a segunda parte dessa metodologia. Você não apenas vai assistir o vídeo que você já assistiu, agora você vai ouvir. Então nós estamos usando a visão, né, como se fosse um cinema, uma televisão, e agora vamos usar como se fosse um rádio, ouvindo. Então nós vamos colocar o link abaixo para que você possa clicar nesse link e ouvir apenas. Você vai fechar os seus olhos, procurar lembrar as cenas que aconteceram na primeira vez que você assistiu e vai tentar assimilar o que está acontecendo. Feche seus olhos agora, clique no link. Se você não tem aí condição de clicar no link, você pode pedir para alguém do grupo ler o capítulo 4, ou mesmo se você tem um proclamador, um equipamento da Bíblia em áudio, você pode nesse momento ligar ele, tocar e deixar as pessoas ouvirem e elas prestarem atenção para depois haver um momento de compartilhamento. Então dê um pause no vídeo agora e ouça o capítulo 4 de Mateus. Bom, agora que você já ouviu o capítulo 4 e já anteriormente assistiu o capítulo 4, você está com ele em mente. Então, você vai virar para as pessoas que estão presentes nesse pequeno grupo e você vai perguntar para elas o que mais chamou a sua atenção em todo esse capítulo. Compartilhe com a gente o que foi que você gostou, o que mais chamou a sua atenção nesse capítulo. E deixa um período de compartilhamento onde 2, 3, 4 pessoas naquele grupo ali vão dizer alguma coisa que elas acharam interessante ou que Deus falou com elas durante a visão e a audição desse capítulo. Após esse momento, você vai dizer o seguinte, você vai falar, olha, nesse capítulo aqui eu escolhi uma história para nós trabalharmos a história. E exatamente no capítulo 4 de Mateus, eu escolhi a história da tentação de Jesus. E nós vamos juntos trabalhar a tentação de Jesus, tá bom? Então vamos novamente pedir a Deus a orientação para que haja iluminação do nosso entendimento, para que a gente possa assimilar todas as lições que Deus tem para nós no capítulo 4. Vamos orar então. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos que o Teu Espírito Santo agora ilumine o nosso entendimento, para que nós possamos, com os olhos da fé e com os ouvidos da obediência,
passarmos por esse texto da palavra de Deus e tirar para nossas vidas lições, e que o Senhor nos conduza ao arrependimento naquilo que nós precisamos de mudança, em nome de Jesus. Amém. Agora está na hora do casamento, né? Agora nós vamos estar juntando a estratégia Fé pelo Ouvir, que é assistir, ouvir e compartilhar. E agora nós vamos estar escolhendo uma história e passar aquela receita nossa que nós aprendemos no módulo 1. E como é que a receita começa? Você lembra? Sim, nós vamos contar a história. Então, de antemão, você já preparou a história como líder, e agora nós vamos narrar a história para todos que estão ali. Veja bem, eles já assistiram, já ouviram, nós vamos reforçar agora contando para eles com as nossas palavras o que aconteceu na tentação de Jesus. Então preste atenção que eu vou contar para você. Você tem que prestar atenção porque daqui a pouco vai ser a sua vez ou a vez de cada pessoa se levantar e contar para o outro de acordo com a nossa receita. Bom, o texto diz que, lembrando o contexto, sempre a gente fala um pouquinho do contexto, as pessoas ali já ouviram e assistiram o capítulo 3 na reunião anterior, mas o contexto dessa nossa passagem agora é que Jesus havia acabado de ser batizado por João Batista lá no Rio Jordão, no deserto, e ele, nesse momento, então, apareceu uma voz do céu dizendo: esse é meu filho amado, eu tenho prazer nele, eu me comprazo nele. Lembra disso? Então esse é o contexto. Bom, o texto começa dizendo que Jesus foi conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo, mas ele foi conduzido pelo Espírito Santo. E aí ele foi para o deserto e ele, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, ele teve fome. Na hora que estava nesse momento de fome, o tentador, o diabo, chegou perto de Jesus e falou para ele: se você é o Filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus então respondeu ao diabo: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas tudo aquilo que Deus diz, tudo aquilo que procede da boca de Deus. Sim, o tentador então pega Jesus, o conduz ao pináculo do templo. Chegando lá, ele sugere a Jesus que se atire lá embaixo. Sim, um suicídio. Mas ele diz para Jesus, ele diz assim: olha, está escrito que aos seus anjos dará ordem para que nem os pés você machuque nas pedras. Jesus então se volta para o tentador e fala assim: mas está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. O tentador então leva Jesus a um monte bem alto, e lá de cima do monte ele mostra todos os reinos do mundo. E ele diz: tudo isso será seu, se você se ajoelhar e me adorar. Jesus então diz para ele: arreda-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. Então o diabo foi embora, os anjos vieram e serviram a Jesus. Essa é a nossa história, eu acabo de contar a história. O próximo passo que nós vamos dar agora é recontar a história, mas agora parando em alguns trechos, deixando que os participantes contem a história conosco. Vamos fazer isso então, lembrando do contexto, onde Jesus Cristo havia acabado de ser batizado por João Batista no deserto, e o texto, e uma voz do céu veio dizendo: esse é meu filho amado, que me alegra muito. Então, o texto começa dizendo que Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E ele jejuou durante 40 dias e 40 noites e teve fome. O texto diz que quando Jesus estava com essa fome grande, o tentador chegou perto dele e falou assim: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Jesus então se volta para o tentador e fala assim: olha, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ok, o tentador então pega Jesus e leva para o pináculo do templo, isso mesmo. Chegando lá, ele sugere: atire-te lá embaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem para que nem os seus pés você machuque nas pedras. Jesus então se volta para o tentador e diz assim: mas também está escrito, não porás à prova o Senhor teu Deus. Isso. O tentador então leva Jesus para um monte bem alto e de lá mostra todos os reinos do mundo. E ele diz para Jesus:
tudo isso será seu se você se ajoelhar e me adorar. Jesus então diz: arreda de Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele prestarás culto. O diabo então foi embora, e os anjos vieram e o serviram. Isso, nós então recontamos a história com a participação das pessoas, elas prestando atenção e falando alguns trechos, ok? Agora está na hora de nós continuarmos a nossa receita e pedir para as pessoas que estão presentes ali no seu pequeno grupo se levantar, procurar alguém ali dentro para contar a história e depois ouvir a história, e você vai prestar atenção se tem alguém sozinho. Você vai dizer: são de 2 em 2, não pode 3 e não pode ficar sozinho. Se sobrar alguém, vem aqui contar a história para mim. Então logo eles procuram alguém, que ninguém quer ficar sozinho, mas se alguém ficar sozinho, ela vem até você e você vai contar e ouvir a história. Você vai prestar atenção que logo as pessoas terminam, elas continuam conversando. Então você tem que dizer: acabou de contar a história, sente-se, porque agora está na hora de nós continuarmos a pensar na história. E agora sim está na próxima parte da nossa receita, é que nós vamos contar a história novamente com erros. Esse é o sinal, né, de erros, onde você vai propositalmente mudar a história. Então vamos fazer isso? Vamos agora e você vai comandar: olha, na hora que eu errar a história, você me interrompe e você diz como é a maneira certa que a história deve ser transmitida, tá bom? Bom, então, o contexto da nossa história é que Jesus havia acabado de ser batizado por João Batista no deserto, e uma voz do céu veio dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo. E aí Jesus então é conduzido pelo diabo ao Espírito Santo para ser tentado. Oba, aí alguém fala: não foi o diabo que conduziu, não, foi o Espírito Santo. Aí você fala: verdade, você descobriu o erro. Então você conta de novo. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e ele jejuou durante 40 dias e 40 noites e teve fome. Enquanto ele estava lá com fome, o tentador chegou e disse para ele assim: se você é o Filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Aí Jesus pensou assim: nossa, eu estou com tanta fome e eu tenho poder para fazer isso, eu acho que eu vou ordenar que essas pedras se transformem num pão bem quentinho agora. Aí as pessoas: não, Jesus não fez isso não. Tá vendo que você mudou a história? E as pessoas corrigem você. E aí você fala: como que é a história certa? Aí elas vão dizer: não, Jesus falou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Justamente, vocês estão sabendo da história. E você continuou contando a história. Bom, vou continuar. O diabo, então, conduz Jesus ao pináculo do templo e diz: atira-te lá embaixo, porque aos seus anjos dará ordem para que nem os seus pés você machuque nas pedras. Jesus, então, vira para o tentador e fala assim: mas também está escrito: não porás à prova o Senhor teu Deus. O diabo, então, desiste e vai embora e não tenta mais Jesus. Não, ele continua tentando, tá vendo? As pessoas vão corrigir você. É verdade. Aí você continua contando a história. Então o diabo leva Jesus para um monte bem alto, e de lá ele fala: tudo isso será seu se você se ajoelhar e me adorar. E Jesus então responde: vai embora, Satanás. Primeiro, antes da resposta, ele fala: vai embora, Satanás. E ele diz: está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e somente a ele prestarás culto. O diabo então vai embora, os anjos vêm e servem a Jesus. Percebeu que eu contei algumas partes diferentes para deixar as pessoas me corrigirem. Essa é a metodologia. Bom, agora que nós já fizemos até agora, preste atenção só. Nós assistimos, nós ouvimos, compartilhamos, depois eu contei a história, eu recontei, a pessoa contou para o amigo contou para ela, e agora eu contei com erros. Então a pessoa já foi exposta à mesma história 8 vezes, e agora ela vai analisar a história passo a passo. A primeira pergunta da nossa metodologia é perguntar para as pessoas: o que você gostou nessa história? Ou o que você não gostou nessa história? E por quê? Então está na hora da primeira pergunta. Eu vou lançar a pergunta, simulando que aqui tem um grupo de pessoas me ouvindo, e eu vou dizer: o que você gostou nessa história? Alguém gostou de alguma coisa nessa história?
E vão aguardar e alguém vai responder. Eu gostei de que Jesus, ele respondeu ao diabo com a palavra de Deus. Por que você gostou disso? Sempre você vai jogar um porquê. E a pessoa vai responder, porque nós temos que usar a palavra como arma de defesa. Muito bem. Alguém não gostou de alguma coisa dessa história? Me aguarda as pessoas responderem. Normalmente, se a pessoa responde de um lado, eu viro para o outro lado e falo, aqui, alguém não gostou de alguma coisa? E aí a pessoa fala, eu não gostei da insistência do diabo, né? Que petulância. Por quê? Eu achei ele tentar Jesus, né? Muita petulância dele. Ok, muito bem. Alguém mais gostou de alguma coisa ou não gostou dessa história? E você deixa as pessoas comentarem o que elas gostaram e o que elas não gostaram. Depois desse tempo de compartilhamento, você vai para a segunda pergunta. Lembra qual que é? A identificação, os personagens. Então você vai agora levar as pessoas a pensar em cada personagem da história e elas vão dizer qual personagem dessa história, se você pudesse entrar na história, qual personagem você seria? Alguns vão dizer, eu queria ser Jesus. Aí você vai falar, por que você queria ser Jesus? Porque ele foi forte, ele foi firme, ele resistiu. Alguém não queria ser algum personagem? Claro, eu não queria ser o diabo. Por que você não queria ser o diabo? Não, porque ele estava tentando fazer Jesus tropeçar. Muito bem. Alguém mais queria ser algum personagem dessa história? E alguém se levanta lá e fala, eu queria ser os anjos. Por quê? Se pergunta por quê? Porque os anjos presenciaram tudo e no final puderam servir a Jesus. Muito bem. Alguém mais gostaria de ser ou não gostaria de ser? Tem gente que vai dizer que gostaria de ser o Espírito Santo para conduzir Jesus. Cada um vai ter um personagem. Você deixa as pessoas conversarem. Presta atenção, não tem resposta certa ou errada. Só deixar as pessoas lembrarem da história e o que cada um fez, o que ela se identifica ou gostaria de ser. Tá bom? Vemos a pergunta o que você gostou, o que não gostou, o personagem que você queria ser ou não. E agora vamos para a terceira pergunta. Nesse momento é importante você dividir a história em início, meio e fim. E procurar em cada um desses trechos lições sobre Deus e lições para nós. Então, no início, sempre a gente pega o contexto onde diz que Jesus foi batizado por João Batista e ele recebeu a voz do céu dizendo, esse é meu filho amado, e aí ele é conduzido ao deserto para ser tentado pelo diabo. Esse é o início da história. Nesse trecho, você aprende alguma coisa, alguma lição? Então, alguém pode dizer assim, o que eu aprendi é que o Senhor Deus, ele está satisfeito com Jesus, ele é o filho amado dele, isso deu uma identidade para Jesus. Muito bem. Mais alguma lição que nós podemos aprender sobre Deus ou sobre nós? Aí alguém fala assim, eu aprendi nessa lição que o Espírito Santo nos conduz, inclusive para momentos de tentação. Para ali nós sermos provados e aprovados. Muito bem. Mais alguma lição que podemos ver? Uma coisa muito interessante é que Jesus, quando ele foi conduzido, ele foi preparado para uma guerra espiritual. Ele se preparou, ele jejuou, ele orou. Então é importante para nós também nos jejuarmos e orarmos para podermos estar preparados para os momentos de provação. Muito bem, boa lição. Continuando então agora a nossa história, nós vamos ver que Jesus passou por 3 momentos de tentação, que o diabo veio procurando os pontos de fraqueza. A fome, né? A questão de querer mostrar quem ele era, que ele era o Messias, que ele estava ali para ser reconhecido, e a questão da adoração, né? E nós podemos ver que nos 3 momentos o Senhor combateu o diabo com a palavra de Deus. Quais as maiores lições que podemos ver nesse trecho agora? E deixa as pessoas conversarem. Alguém vai dizer assim, nós aprendemos que o Senhor permite que nós passemos por provações. Muito bem. Mais alguma lição? Que nós temos que ter a palavra no nosso coração para poder usá-la como arma espiritual na guerra contra o diabo. Muito bem. Mais alguma lição? Olha, se o diabo tentou Jesus, ele vai tentar nós também. Nós temos que estar preparados para a tentação, porque a tentação está adorando ao derredor. Muito bem. Mais alguém tem alguma lição nesse trecho? Que o diabo vai procurar o nosso ponto fraco para nos fazer tropeçar. Muito bem. Mais alguma coisa? Podemos ver que Deus ele está ali presente, né, e fortalecendo Jesus. Então ele não vai permitir que nós sejamos tentados além das nossas forças. Muito bem.
boa observação. Mais alguma lição? Você sempre deixa as pessoas comentarem e você não precisa dar uma mensagem em cima do que ela falou. Você sempre fala, muito bem, mais alguém, mais alguma lição, mais algum ensinamento sobre Deus, lições para nós. Aí você vai para o final da lição, da história, que é Jesus terminou de vencer as tentações e nesse momento ele exerceu autoridade para ordenar o diabo para ir embora e os anjos vieram e o serviram. O que podemos aprender nesse trecho? Pergunta para as pessoas e deixa elas fazerem as observações. Por exemplo, elas podem dizer assim, olha, os anjos estão ao nosso redor. Há uma guerra espiritual que está sendo travada e nós estamos o universo olhando, né, e ali preparando para poder nos servir. O problema da fome ia ser resolvido, mas não pelos diabos, mas pelos anjos. Então a gente resistir também ao diabo, outra lição, e ele fugirá de vós. E nós vamos poder ver várias lições que essa tentação nos dá e você vai ficar surpreso o tanto de riqueza que tem quando você faz as perguntas e as pessoas vão enxergar coisas que às vezes no seu estudo pessoal você não veria, e esse é o momento de compartilhamento, de enriquecimento. Finalizando agora, nossa última pergunta é: a história vindo como um espelho na nossa direção, agora não tem a ver com Jesus, com o diabo, com os anjos, tem a ver com o Walter, tem a ver com você que está ali diante daquele fato. Qual a maior lição que eu tenho para a minha vida quando eu lembrar da história de Jesus? E você pergunta, qual a maior lição que você tem para a sua vida? João, você, qual a maior lição para a sua vida? Ele vai falar assim, a maior lição é que eu tenho que ter a palavra no meu coração para vencer a tentação. Muito bem. E o que você pode fazer então? Eu preciso memorizar. Eu preciso ter a arma de defesa. Muito bem. Alguém tem mais alguma lição para a sua vida? Sim, a maior lição é que eu tenho que me preparar com jejum e oração para vencer a tentação. Muito bem. O que você vai fazer? Você tem jejuado? Você tem orado? Não. Então qual é o caminho que você precisa decidir hoje? Jejuar e orar. E você vai assim passando pelas lições e cada um vai dar uma lição que mais tocou no coração dele, a segurança de que o Senhor está presente. Eu tenho que entender que eu posso resistir e ordenar o diabo sair e ele vai sair. Eu tenho que resistir ao diabo e ele vai fugir. A maior lição hoje é que muitas vezes eu não estou resistindo, não estou ordenando que ele saia, estou sucumbindo à tentação. A partir de hoje eu quero resistir ao diabo para ele fugir. E assim você vai vendo cada uma das lições que tocou no coração das pessoas. E agora você tem um momento de oração, de arrependimento, onde cada pessoa vai chegar diante de Deus e vai falar, Senhor, eu quero me preparar para a guerra. Senhor, eu quero jejuar mais, eu quero orar, eu quero memorizar a tua palavra, eu quero aprender a resistir ao diabo. Então você dá um tempo de oração para que cada pessoa tome uma decisão naquele momento em relação à atitude que ele vai ter para com aquela área da vida dele. E nós encerramos então com uma oração. Nesse momento você pode fazer uma oração, pode pedir para alguém orar, você pode deixar uma oração conversacional onde cada um fala uma frase, mas o importante é que haja um tempo de oração. E para finalizar a nossa história com uma cereja no bolo, o que nós fazemos? Nós fazemos esse sinal e dizemos, eu quero que dentre vocês, um voluntário corajoso venha aqui na frente e conte para nós essa história. Agora está na vez de vocês de contar a história, porque você, a partir de hoje, é responsável de por onde você passar, contar essa história para as pessoas. Quem gostaria de vir, a pessoa se senta e deixa a pessoa vir na frente e contar a história, e no final todos aplaudem e saem dali com a tarefa de contar aquela história para outras pessoas, tá bom? Então, nós fizemos nesse vídeo a junção da fé vem pelo ouvir com a contação de histórias, e nós vamos fazer mais alguns vídeos mostrando como você vai fazer isso em cada livro dos evangelhos, no livro de Atos. Espero que você esteja preparado para exercer essa tarefa poderosa de iniciar grupos que se tornarão em pequenas igrejas em lares. E eu conto com você para assistir o próximo vídeo. Até lá!